estudos orientados? Estudos orientados é um componente curricular que ajuda o estudante a qualificar o tempo para que ele realize seus estudos e cria uma rotina na escola com o intuito de ajudá-lo a desenvolver a capacidade de se organizar. Para isso, é necessário que o professor utilize um conjunto de atividades visando o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas à utilização de variadas técnicas de leitura, análise e manipulação de dados, e o uso correto de informações de fontes seguras. O estudante precisa compreender que estudar é diferente de fazer tarefas e, para isso, a escola precisa desenvolver atividades que promovam nos jovens a criatividade, o pensamento crítico e a capacidade de resolver problemas. É importante destacar que os estudos orientados é uma metodologia de êxito que visa o desenvolvimento não apenas de habilidades cognitivas, mas igualmente importantes, habilidades socioemocionais como a solidariedade, a cooperação e a socialização entre os estudantes. Sendo assim, o foco é a aprendizagem dos estudantes, para que eles dominem um conjunto de técnicas de estudo, adquiram competências cognitivas e habilidades socioemocionais com a ajuda e incentivo do professor de estudos orientados. Quais os objetivos dos estudos orientados? Tem o objetivo de proporcionar ao estudante tempo qualificado, ambiente de estudo e recursos que visam o desenvolvimento de habilidades que o apoiem a aprender sobre o que é estudar, por que estudar e como estudar, tendo em vista o aprendizado de técnicas de estudo e a adoção de uma rotina que contribua para a melhoria da aprendizagem, a criação de uma cultura de estudos como estratégia para a formação acadêmica de excelência e para a construção do projeto mais importante, que é o projeto de vida do estudante. Os estudos orientados apoiam o projeto de vida porque desenvolvem competências que permitem ao estudante aprender a fazer escolhas, priorizar e direcionar sua aprendizagem de acordo com os seus objetivos. Quais são as habilidades trabalhadas nas aulas de estudos orientados? Para que as aulas apoiem cada estudante, é necessário que os professores conheçam os estilos de aprendizagem de cada um, considerando os perfis de como cada estudante aprende, buscando formas de atender a todos. Habilidades cognitivas e socioemocionais deverão ser estimuladas e trabalhadas nas aulas de estudos orientados. Algumas habilidades a serem trabalhadas são autonomia, autogestão, planejamento, autodidatismo, espírito gregário, entusiasmo, foco, esforço, responsabilidade, dentre outras. A primeira coisa que o professor de estudos orientados deve saber é qual a matriz curricular ele deve acompanhar. As turmas iniciadas no ano de 2021 e estão no terceiro ano do ensino médio no ano de 2023 utilizarão a Resolução SEE número 4234 do ano de 2019. As turmas iniciadas em 2022 e 2023 e estão no primeiro e no segundo ano, no ano de 2023, do ensino médio em tempo integral profissional, acompanharão a Resolução SEE número 4668 do ano de 2021. As turmas iniciadas em 2022 e estão no segundo ano em 2023
do EMTI propedêutico acompanharão a resolução SEE número 4657 do ano de 2021. As turmas iniciadas em 2023 e estão no primeiro ano do EMTI propedêutico acompanharão a resolução SEE número 4777 de 2022. Como montar o plano de aula? As turmas de terceiro ano têm 2 horas aula de estudos orientados 1, com a avaliação semanal, e 4 horas aulas de estudos orientados 2, para o desenvolvimento de técnicas de estudo. Tem ainda 1 hora aula de tutoria para aulas estruturadas. Os estudos orientados 1 são parte do planejamento da rotina semanal de estudos e, como componente curricular, tem a função de criar uma cultura e uma rotina permanente de estudos entre os estudantes, por meio da realização de avaliações semanais, de modo a acompanhar a evolução da sua aprendizagem. Estudos orientados 2 são reservados para métodos, técnicas e procedimentos para o estudante organizar, planejar e executar seus processos de estudo, visando autodidatismo, autonomia, capacidade de auto-organização e de responsabilidade pessoal. Os estudos orientados 2 consistem em uma metodologia de êxito imprescindível porque contribuem para o estudante aprender a estudar de maneira autônoma, a aprender, atribuindo-lhe o sentido e o significado de que estudar é muito mais do que cumprir tarefas acadêmicas. A matriz curricular do EMTI traz uma mudança na estrutura da carga horária e organização deste componente curricular. Estudos orientados 1 e 2 passam a ser um único componente curricular, com 5 horas aulas no EMTI propedêutico e 3 horas aula no EMTI profissional. O professor deste componente deverá organizar seu planejamento de modo que 3 horas aula no EMTI propedêutico e 2 horas aula no EMTI profissional sejam destinadas a técnicas de estudos e ao estudo autônomo dos conteúdos. Para a avaliação semanal, serão destinadas 2 horas aula no EMTI propedêutico e 1 hora aula no EMTI profissional. Rotinas das aulas de estudos orientados. Entre essas rotinas estão um tempo reservado para as aulas estruturadas e as avaliações semanais. As aulas estruturadas devem abordar temáticas relativas ao percurso da formação de um estudante autodidata. O professor de estudos orientados deve despertar a atenção e a curiosidade dos jovens, pensando no seu processo de autoconhecimento e aprendizagem. Outras habilidades relacionadas a técnicas de estudo também devem ser trabalhadas, como, por exemplo, a elaboração de uma agenda pessoal, definição de horários e prioridades, a escolha e o cuidado com os materiais, a definição de quais técnicas de estudo serão utilizadas. Tudo isso está relacionado a o que, quando e como estudar. O professor deve adotar estratégias que estimulem os estudantes a se importarem uns com os outros, ajudando os colegas no desenvolvimento dos estudos, compartilhando conhecimentos, ideias e sugestões de como estudar de forma mais eficiente. Dessa forma, os estudantes estarão contribuindo e atuando diretamente na melhoria do projeto escolar. Esse é o perfil de um estudante solidário, cooperativo e colaborativo. O papel do professor como mediador e facilitador desse processo é fundamental para que o estudante aprenda
que estudar tem valor e que muitas vezes o esforço que será empreendido está muito relacionado às necessidades inerentes ao seu projeto de vida e não somente ao que é do seu interesse. Dessa forma, o estudo passa a ter sentido e significado. Além disso, é necessário que o estudante planeje os seus passos, que tenha foco e concentração no seu projeto, mantenha sua rotina de estudos, desenvolvendo de forma consciente o senso de responsabilidade. As avaliações semanais devem nortear o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes e as intervenções pedagógicas da equipe. Tendo em vista essa criação de uma cultura de estudos, é importante que o estudante, com a ajuda do professor, compreenda, ao longo do ensino médio, que essas avaliações têm o objetivo de mudar o senso comum do estudar para passar na prova e prepará-lo devidamente para quaisquer situações, inclusive a de se submeter a exames, deixando de ser assim uma avaliação com caráter punitivo. Avaliações semanais. No planejamento das aulas de estudos orientados, deverão ser previstas aulas semanais para a realização da chamada avaliação em bloco. Quem elabora? Os professores dos componentes curriculares da formação geral básica. Quem organiza? O especialista da educação básica, coordenador geral do EMTI, organiza o calendário das avaliações, recebe questões e gabaritos do professor da formação geral básica, providencia as cópias e encaminha ao professor de estudos orientados. Quem corrige? O professor de estudos orientados corrige as avaliações utilizando o gabarito que foi entregue pelo professor do componente curricular da formação geral básica. Quem consolida os resultados? Após a correção, o professor de estudos orientados deverá fazer uma planilha de consolidação de resultados das turmas, indicando acertos e erros de cada um dos alunos e enviá-la para o professor da formação geral básica. É importante que os resultados sejam exibidos sob a forma de gráficos, com o objetivo de demonstrar a evolução de cada turma e de cada estudante individualmente, para que sirva de parâmetro para os seus planos de estudo e para os professores da formação geral básica como referências em seus trabalhos. Deve ser feita uma divisão dos componentes curriculares de forma balanceada entre as áreas da formação geral básica e o número de semanas disponíveis no bimestre, em forma de rodízio. O especialista de educação básica, coordenador geral do EMTI, será o responsável para realizar esta ação. Um exemplo desse rodízio pode ser, na semana 1, avaliações de matemática e filosofia. Na semana 2, avaliações de química e história. Na semana 3, avaliações de língua portuguesa e física. Na semana 4, avaliações de inglês e biologia. Na semana 5, avaliações de geografia e sociologia. Na semana 6, ao final do rodízio dos componentes curriculares, é prevista a aplicação de um simulado do Enem, inclusive com avaliação de redação. E os resultados? Os resultados dessas avaliações servirão para orientar as intervenções pedagógicas relacionadas à aprendizagem e ao plano de ação da equipe. É preciso fazer o PDCA. A fim de valorizar o trabalho dos estudantes, a escola pode optar por quantificar essa avaliação e utilizar as notas para os componentes curriculares da formação geral básica. Deverão ser feitas reuniões de fluxo regulares
entre o professor de estudos orientados, os professores do componente curricular da formação geral básica, professores coordenadores de área e especialista da educação básica coordenador geral do EMTI. Toda a equipe pedagógica deve saber o que a aula de estudos orientados não é. Estudos orientados não é o momento em que estudar se resume a fazer tarefas, ler ou copiar. Não é permitir que os jovens se mantenham soltos nas atividades de estudo. Não é momento para o professor dar continuidade ao conteúdo visto em suas aulas. Não é orientar os jovens sem se basear no plano de estudos de atividades da turma. Não é permitir que os jovens brinquem ou destinem o tempo ao lazer. Não é, para o professor, tempo para a realização de outras atividades que não seja apoiar o estudo dos jovens. Não é propor atividades pedagógicas descoladas dos resultados pactuados pela equipe escolar em seu plano de ação. Professor, conheça o Manual das Atividades Integradoras da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. O link para acesso a esse material estará disponível na descrição desse vídeo.